Produzir mais com menos chuva e mais calor. Esta tem sido a realidade do produtor brasileiro, principalmente em áreas do centro-oeste do Brasil. Para encarar os desafios futuros, órgãos de pesquisa, como a Embrapa, IDR, Epagre e Emater, têm trabalhado em parceria com agricultores para disseminar práticas de manejo que ajudam a conservar a umidade do solo, como plantio direto, rotação de culturas. Melhorar a resiliência das lavouras frente à seca e promover a saúde do solo são práticas fundamentais para a nova realidade que enfrentamos das mudanças climáticas. Hoje, no nosso quadro Você no Mercado, nós recebemos o engenheiro agrônomo André Corradini, que é mestre em gestão do conhecimento e também professor e coordenador dos cursos de ciências agrárias da Uninter. Então envie sua dúvida pelo nosso WhatsApp que nós vamos repassar para ele, tá certo assim? Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui, obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com você, Priscila, sempre à disposição, falando sobre um assunto extremamente importante e até certo ponto complicado, né, para o nosso agronegócio, né? A gente está trazendo aqui sempre os extremos climáticos cada vez mais extremos, né, com maior frequência. E a gente sabe que para garantir sustentabilidade, né, a longo prazo, com essa nova realidade que a gente está tendo que enfrentar, precisa de muita inovação. Mas também levanta uma questão para os nossos produtores rurais, o quanto também precisa de investimento. É muito, é pouco? O que a gente consegue fazer que renda mais para o produtor sem que ele tenha que investir tanto assim, André? É perfeito, Priscila, a sua observação é a realidade do nosso dia a dia. Veja só, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a realidade dessa bagunça climática e, consequentemente, o desequilíbrio das águas, ela vai ser administrada e enxergada de diferentes maneiras, seja para o grande produtor, para o médio produtor e para o pequeno produtor. Claro que o ideal seria sempre trabalhar com o máximo possível de tecnologia e abrir mão de recursos que realmente resolvam os problemas de uma forma inicialmente imediata, que são sistemas de irrigação. Claro que isso é bastante oneroso. Então, nós temos que pensar que nós temos que aliar a tecnologia com conceitos já muito bem estabelecidos por aquilo que você comentou, que são as práticas de pesquisa que os órgãos vêm desenvolvendo, que é a história do plantio direto, né? O plantio direto e a rotação de culturas são práticas antiquíssimas. O plantio direto foi instalado no Brasil ali por meados dos anos 70, mais ou menos, e ele é indispensável se a gente quer pensar no manejo hídrico, né, e nessa saúde do solo. O agricultor, o produtor tem sempre que pensar que um solo sadio e saudável resulta em uma produção sadia e saudável. Acho que começa por aí. E tem até gente aqui participando aqui com a gente, o Eudes Artuz, ele fala o seguinte, como é que pode, né? Minas Gerais, 42 graus e a chuva. Cada vez mais, né, essa janela que deveria vir do plantio junto com a primavera não acontece. E aí o pessoal está só vendo temperatura recorde, que foi o que a gente começou essa semana, né? Tem muitos comentários a respeito disso, e a chuva que está atrasando. Então, se faz muito necessária, né, essa nova visão para produzir, e aí a semente também pode ser uma das partes mais importantes, né, de tecnologia, que a gente pode falar dessa forma, para conseguir encarar esses longos períodos de tempo seco. Perfeito, Priscila. O desenvolvimento de variedades mais resistentes a pouca chuva, a pouca umidade, é o que os grandes órgãos fazem de mais perfeito. O Brasil a Embrapa, os órgãos regionais são muito conhecidos por suas pesquisas muito à frente, né, do tempo. E o desenvolvimento de variedades que são mais resistentes à falta de água é algo imprescindível. Só que isso demora. Só que isso é um trabalho a longo prazo, que esses órgãos vêm desenvolvendo a longo prazo. Mas o agricultor, ele tem que lançar mão de práticas no dia a dia dele para poder fazer com que isso seja minimizado. Você falou de custos, a gente fala o sistema de irrigação é muito caro. Existem diversos tipos de irrigação,
Quando a gente fala em grandes propriedades, nós vamos falar do pivô central. Quando a gente fala em pequenas propriedades, nós podemos falar de gotejamento. Então, isso que você disse das sementes, das variedades resistentes, junta com técnicas já consolidadas de manutenção de umidade no solo, conservação. O agricultor hoje ele é muito consciente e ele sabe que, por exemplo, a preservação da mata ciliar ali da região dele vai contribuir para que ele tenha um solo ali próximo mais saudável, mais sadio, a rotação de culturas, prevendo essas variedades, claro, com mais tolerância a períodos longos de maior seca, vão fazer. Então, é combinação de técnica, tecnologia e processos já muito bem claros e estabelecidos vai fazer com que a gente consiga suportar um pouco mais essa falta de água, né? Porque inclusive trazendo essa pauta da irrigação, né, dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né, tem só 5% das lavouras que são irrigadas, que é um número alarmante, considerando que o Brasil ele possui um potencial hídrico significativo. Em muitas áreas do Brasil a gente tem chuva praticamente o ano inteiro, algo que está mudando, claro, com tudo que a gente está vendo aqui de mudança climática, mas você acha que essa prática ela vai se tornar cada vez mais necessária diante dessa escassez hídrica que a gente parece estar enfrentando cada ano é pior? Eu acho, Priscila, com certeza. Existem agora sistemas de irrigação que vão se adequando ao pequeno produtor, ao médio produtor. Eu falei do gotejamento, nós temos ali a microaspersão, nós temos sistemas que são menos onerosos, não são baratos, claro, mas são menos caros, que vão fazer com que o produtor possa ter um pouco de controle sobre a injeção de água, de umidade na sua lavoura, no seu cultivo, né? Então, se o agricultor puder utilizar a irrigação, é o ideal, claro. Mas a gente sabe que nem sempre isso é realidade. Sim. É necessário também, né, política de governamentais para incentivo, financiamento para isso, né? Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui da Michele Soares, ela diz o seguinte: boa tarde aqui. Eu e meu esposo estamos com um plantio de maracujá na zona rural de Rio Antônio, na Bahia. Ela quer saber da chuva e para os próximos meses e quais os cuidados que vocês indicam ali para a questão da plantação. A gente sabe que em trechos da Bahia a chuva vai retornar já agora, já num pulso no fim de outubro, né, viu, Michele? A gente tem já um primeiro pulso para a parte ali do sudoeste, do sul da Bahia, mas claro que não é para todo o estado. Mas que dica que você daria para ela, André, nesse momento que ela tem essa cultura, que tem uma necessidade de uma demanda hídrica e com o calor que a região está enfrentando? Bom, quando a gente fala de fruticultura, obviamente que um sistema de gotejamento, um sistema de microaspersão seria o ideal, mas muitas vezes não é viável. Então, a primeira coisa é manter a cobertura do solo, né? Esse solo nunca deve estar limpo, ele tem que estar sempre coberto e, de preferência, fazendo uma adubação verde, né? Fazendo uma consorciação de técnicas entre adubação verde, com alguma leguminosa, algo do tipo, vai preservar um pouco a umidade do solo e vai fornecer o nutriente depois para esse maracujá, para esse tipo de fruticultura. Importante também pensar no sistema de integração ao redor desse cultivo, sistemas agroflorestais. A gente tem que pensar que as árvores, que pomares de grande porte, ajudam também ali na minimização dessa temperatura micro-regional, fazendo com que essa umidade possa se manter um pouquinho melhor dentro ali daquele sistema que ele cria. Então, sistemas agroflorestais combinam muito bem com a fruticultura. É preciso que o produtor enxergue a propriedade dele como um sistema mais complexo. Claro. E não só aquela parte da lavoura, não só aquele trecho específico. Tá certo, é toda uma engrenagem, né? Obrigada, viu, André? Muito pela sua participação aqui. Excelente quarta-feira para você. Voltamos a nos falar. Obrigado. Excelente quarta-feira para todos nós.